Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta, dessa vez para falar em um momento muito oportuno sobre educação. Eu digo muito oportuno porque saiu o resultado do PISA do ano passado e o Brasil, mais uma vez, levou ferro. 50% dos estudantes brasileiros não conseguem compreender um texto. 67% sabem menos que o básico de matemática e apenas 2% sabe distinguir fato de opinião. Onde foi que a gente errou? Se a gente observar os gráficos, a gente vai ver que o governo está gastando cada vez mais com escolas e os alunos estão saindo de lá cada vez mais idiotas. Mas será que esse erro é só nosso? Em Los Angeles, em 1995, foi feita uma pesquisa lá com diversos alunos. E para nossa surpresa, 75% dos alunos do 8º ano não sabiam encontrar o Oceano Atlântico no mapa. E a maioria não sabia calcular 50% de 36. O Brasil gasta 6% do PIB com educação. Os Estados Unidos gastam 5,4%. Só que o PIB dos Estados Unidos é infinitamente maior que o nosso. O PIB dos Estados Unidos é de 19 trilhões de dólares. Do Brasil é de 2 trilhões de dólares, né? Então os Estados Unidos gastam muito mais do que nós em educação. E, portanto, seguindo a lógica, eles deveriam ter alunos muito mais bem educados que os nossos. Pelo que a gente viu, isso não é bem verdade. Onde é que está o erro, então? Eu vou dizer para vocês, mas já vou adiantando. Não espere ouvir aqui neste canal nada parecido com o que você escuta na televisão, nas salas de aula, nas conversinhas de bar, nos discursos dos políticos. E o que a gente vai dizer aqui não chega nem perto do que você lê em jornal, revista, blog, etc. Eu vou dizer o que você não vai ouvir aqui. Você não vai ouvir aqui frases do tipo: precisamos de mais investimento em educação. Ou aquela frase feita: da Copa eu abro mão, eu quero mais dinheiro para saúde e educação. Ou lugar de criança é na escola. Ou educação, direito de todos, dever do Estado. Você vai ouvir aqui exatamente o contrário disso. Aliás, essa é a função deste canal. Nós somos a antítese do pensamento hegemônico. Só quando você tem uma tese e uma antítese, você pode chegar a uma síntese. O nome disso é dialética. A inexistência do contraditório não leva a nada. A função desse canal, então, é exatamente mostrar a vocês o contraditório. A tese, vocês já estão cansados de ouvir. A antítese, eu vou dizer, vou fazer. E a síntese vai ficar por conta de vocês, que são seres pensantes, ok? Onde é que está o erro, então? O erro está na escola. O erro é a escola. O que se confunde muito, pessoal, é educação com escolarização. Esses dois termos são excludentes. Educação não se dá, educação se conquista. O governo não pode dar educação para ninguém. Ninguém pode dar educação para ninguém. O Estado não pode dar educação para ninguém. O sistema escolar não pode dar educação para ninguém. Eles só podem dar escolarização. E a cada ano que passa, escolarização fica mais distante de educação. Isso acontece porque cada vez mais a educação é monopolizada e regulamentada pelo Estado.
a legislação proíbe escolhas no âmbito da educação. Então acaba criando um sistema burocrático fechado, que é formado por professores, administradores, secretários de Estado, além de agências invisíveis que são necessárias para o funcionamento desse sistema. Fora as empresas que estão em conluio aí com o sistema, tipo fornecedor de merenda escolar, fornecedor de uniforme, editoras de livro didático e assim por diante. Esse elefante branco, apesar do fracasso retumbante, só é capaz de sobreviver por meio de força coercitiva, pela força da polícia, pela força do Estado. Não importa se você não está contente com a educação que a escola está dando para o seu filho. Você é obrigado a matriculá-lo na escola, ou então você vai ser preso. Então, o que nós estamos impedindo com isso? Nós estamos impedindo o livre mercado na educação. Se a gente perde esse livre mercado, a gente acaba permitindo que um grupo de burocratas e de empresas em conluio com eles, como faculdades de licenciatura, empresas de uniforme, etc., etc., esse pessoal acaba obtendo grandes lucros com a escolarização, apesar de garantir que as crianças estejam bem escolarizadas, mas não estejam bem educadas. Ou no caso da educação pública brasileira, nem bem escolarizadas, nem bem educadas. Lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade Clássica, o Sócrates previu que o ato de ensinar em troca de dinheiro, que era então praticada pelos sofistas, iria se expandir até se tornar uma instituição de proteção aos professores, não aos alunos. Hoje, essa instituição, apesar de ter resultados questionáveis, tem o direito de obrigar você a aceitar os serviços prestados por ela, mesmo sendo de qualidade duvidosa. O objetivo velado de toda a instituição é, primeiramente, de sobreviver e crescer, não a de cumprir a missão que teoricamente delimitou para si mesma. A escola, pessoal, é uma rede operacional. E essa rede se apropria de metade do tempo dos alunos, trancafia esses alunos em um ambiente isolado das pessoas de outras idades, da família e da comunidade, e os obriga a pensar sobre o mesmo assunto, ao mesmo tempo, do mesmo modo, até que um sinal os interrompa, aí eles tenham que pensar ao mesmo tempo e do mesmo modo em um outro assunto. Redes operacionais, ou instituições, como queiram, fazem as pessoas marchar em conjunto, uniformizam o pensamento, criam máquinas. Máquinas podem ser racionais, mas não têm humanidade. Por isso nunca vão substituir as pessoas. Quando a sociedade vai perdendo a humanidade, aumentam-se os pedidos de divórcio, aumentam-se as vagas nos presídios, aumenta a corrupção e assim por diante. A gente quer mais disso? Tem certeza? Quando a escolarização universal compulsória foi criada, ainda existia um tempo de fuga dela, um tempo em que as crianças ficavam fora da escola e conviviam com a família e a comunidade, até inventarem a televisão e depois a internet. A semana, olha só essa continha que eu vou fazer para vocês, a semana tem 168 horas. As pessoas dormem cerca de 56 horas. Então sobram 112 horas por semana acordadas. Aí elas gastam 55 horas com televisão e internet. Sobram 57. Aí elas gastam mais 30 na escola e mais 8 no trajeto de ida e vinda.
que o trânsito está cada vez pior nas nossas cidades, mais 7 com tarefas escolares para casa, sobram 12 horas semanais para as crianças aprenderem a se tornar humanas. É muito pouco, pessoal. Outro grande erro é a visão economicista da educação. Joãozinho, você precisa estudar para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida, gente? É estar bem empregado, ganhar mais dinheiro para comprar mais coisas. Isso, além de criar pessoas mais materialistas e consumistas, que é o que tem acontecido, não passa de uma grande mentira. Ah, mas a educação é um direito. Eu me formei médico, agora eu tenho o direito de ser o seu doutor. Não, cara. Agora eu tenho o dever de servir a sociedade com o meu conhecimento. Quanto maior é o meu nível educacional, o meu nível de conhecimento, maior é a minha responsabilidade para com as pessoas. Maiores são os meus deveres. Mas nós somos a sociedade dos direitos máximos e dos deveres mínimos, não é, pessoal? Educação não é um meio. Educação é um fim em si mesma. Qual é a finalidade da educação? A própria educação. A pessoa se educa para ter mais cultura, para ter mais conhecimento, não para ter mais dinheiro para comprar mais coisas. As pessoas mais cultas que você conhece são as mais ricas? Pense bem. Essa conexão escolarização, bom emprego, bom salário é uma bandeira universal e é defendida tanto pelas universidades quanto pelas escolas de ensino médio e torna tanto pais quanto filhos presas fáceis de intimidar e de controlar, desde que essa conexão permaneça incontestável. Só que não é. Essa conexão é uma farsa, é uma mentira. Essa versão economicista gera uma pressão pela educação em massa. Quando o governo dá a escolarização como se fosse um prêmio, é preciso que as pessoas recebam alguma coisa que realmente pareça um prêmio. É preciso manter a fórmula escola hoje, dinheiro amanhã. Mas será que a instituição escola pode cumprir essa promessa? Eu vou mostrar o redemoinho histórico educacional que vem desde Getúlio Vargas e culminou com esse caos que nós temos hoje. Tudo isso no intuito de se cumprir uma promessa impossível de ser cumprida. Nos anos 1940, o Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, decidiu ampliar o número de escolas. Pela primeira vez, a educação aparece na Constituição como um direito. Só que para ampliar o número de escolas, era preciso que existissem professores capacitados para ensinar muitos mais novos alunos. Tinha? Não. Os problemas começaram aí. Mais ainda, com um crescimento exponencial de brasileiros com segundo grau completo, resultante dessa medida, acabou se criando uma enorme pressão para a criação de novas vagas na universidade. Ou seja, o prêmio que foi prometido não foi recebido por todos. Então, em 1950, no governo Juscelino Kubitschek, 125 mil brasileiros ficaram sem vagas na universidade. Aí teve que dar um jeitinho. O ensino superior acabou se privatizando. Esse foi o jeitinho que o Brasil deu para absorver tanta gente que não recebeu o tal prêmio. Em 1960, 43% das vagas na universidade eram particulares.
na década de 1970 pulou para 77%. De 1960 a 1966, houve um crescimento de 62% das vagas na universidade. De 67 a 70, o crescimento foi de 173%. Mais uma vez aparece o problema. Havia mestres e doutores suficientes para formar todos esses universitários? Negativo. Então nós tivemos brasileiros com ensino médio mal formados nos anos 50, fazendo pressão por mais vagas na universidade, o que gerou brasileiros com nível superior mal formados nos anos 1980. Pior ainda, toda essa gente se formou, mas o mercado brasileiro não conseguiu absorver essa carga toda de profissionais. Aí foi preciso dar outro jeitinho, claro, vamos dar outro jeitinho. Qual que foi esse jeitinho? Quem que ia absorver toda essa massa de gente formada nas universidades? A própria universidade e o sistema básico escolar. Só que enquanto esse problema estava sendo, entre aspas, solucionado nos anos 80, o ensino médio continuou soltando uma carga cada vez maior de formados sem vagas na universidade. Ah, mas se não tem gente para ensinar todo mundo, dá um jeitinho. Forma do jeito que dá. Aluno do básico não tem capacidade para se aprovar? Aprovação automática. Gente, a escola pública não pode reprovar o aluno. O que importa são os números. O que importa é a estatística. Não importa o conhecimento, importa o diploma na mão. Aí foi aprovado e não tem capacidade para passar num vestibular, financiamento estudantil a juros baixos para entrar na faculdade de fundo de quintal. Cota na universidade para aluno da rede pública. Ah, André, mas cotista tem desempenho melhor que não cotista. Outra besteira. Em primeiro lugar, se o cotista tivesse um desempenho tão bom, por que ele precisa de cota? Né? É básico, né, gente? Acho que ele não precisa nem falar isso. Em segundo lugar, não é o desempenho dele que é bom. É a universidade que precisou se adaptar à deficiência dele. O nível das universidades vem caindo cada vez mais. E os números mostram isso, eu não estou inventando, não. O ranking das melhores universidades do mundo mostra isso. A nossa melhor universidade, a maior, a USP, caiu 40 posições no ranking internacional até 2016. É a universidade que está se adaptando à deficiência dos alunos que ingressam nela. Porque esses alunos não têm base para acompanhar uma faculdade de alto nível. Outro jeitinho foi durante o governo do PT, nos anos 2000, com o FIES. O FIES não foi criado pelo PT, mas eles usaram muito o FIES. Esse financiamento estudantil a juros baixos fez proliferar ainda mais o número de faculdades particulares, de fundo de quintal. Mesmo problema. Existem mestres e doutores suficientes para ensinar toda essa gente? Não. Esse pessoal que é mal formado nas universidades vai também para o ensino médio formar mais analfabetos funcionais. Quer dizer, o cara sai do ensino médio analfabeto funcional, entra na universidade analfabeto funcional e sai da universidade ainda analfabeto funcional. Os números mostram isso. Não estou inventando, gente. Olha os números. 38% dos alunos do ensino superior não sabem ler e escrever plenamente, segundo o INAF. O que é o INAF? É o Indicador de Analfabetismo Funcional. Isso foi divulgado pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa. Consequência disso. Vou falar da minha área aqui, a avaliação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo em 2018. 88% dos médicos recém-formados
não sabiam interpretar uma mamografia. É lógico. O cara entra na faculdade sem saber ler um texto. Como é que ele vai sair da faculdade sabendo ler uma mamografia, meu Deus do céu? Não vai. No ranking das melhores universidades do mundo, em 2019, isso foi divulgado pela revista inglesa Times Higher Education. A melhor universidade brasileira não ficou nem em 250º lugar. Foi a USP. Outra consequência. Esse pessoal formado em larga escala na universidade começa a fazer pressão por bolsas de pós-graduação. De 1996 a 2014, o número de pessoas com mestrado no Brasil cresceu 379%. E o de pessoas com doutorado cresceu 486%. Isso foi uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Nossa, que coisa importante! Será? Eles receberam o prêmio? Não. Desemprego entre mestres e doutores no Brasil. Em 2019, 25%. Pesquisa também do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Isso é do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá, gente? Outra coisa, para os cursos de mestrado e doutorado absorverem esses analfabetos funcionais que saíram do bacharelado, foi preciso dar outro jeitinho também. Baixar o nível. Até chegar à esculhambação completa, como essas teses aqui, de altíssima relevância para a sociedade brasileira. Vou falar aqui uns títulos de tese para vocês. Primeira, fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Tese de mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Outra tese, a estética funk carioca, criação e conectividade em Mr. Catra, doutorado em Sociologia e Antropologia da Federal do Rio de Janeiro. O cara desse recebeu o título de doutor. Outra tese, mulheres perigosas, uma análise da categoria piriguete. Esse aí recebeu o título de mestrado em Sociologia e Antropologia pela Federal do Rio de Janeiro. Olha essa aqui. A zoadinha e tá. Desculpa, gente, mas não tem como não rir. Retomando. A zoadinha e tá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Essa pessoa recebeu um mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Recôncavo da Bahia. E tem inúmeras. Tem teses sobre Dragon Ball Z, Big Brother, sertanejo universitário e por aí vai. Tudo isso bancado com dinheiro público, viu, gente? E é muito dinheiro que sai do seu bolso. Nós estamos sendo extorquidos para manter um sistema mentiroso. Como é que vai dar emprego para essa gente? Onde é que esse pessoal vai se enquadrar no mercado? É tanto jeitinho que o Estado tem que dar para ir premiando a escolarização que atinge um teto, atinge um limite. Não existe emprego para a mediocridade. Olha que coisa doida isso aqui. O Brasil tem 1.406 faculdades de direito atuando no país. No mundo todo existem 1.200. Ou seja, no Brasil tem mais faculdade de direito do que no resto do mundo todo. Tem emprego para todo esse pessoal?
30% dos trabalhadores com ensino superior ocupam vagas que não exigem formação universitária. Isso foi uma pesquisa do IBGE de 2019. Para o Brasil gerar emprego que demande nível superior, neste momento, só se a gente tivesse uma reindustrialização. Como nós temos uma economia que é baseada em baixa produtividade, isso só vai gerar motorista de Uber. Mas os governos pensaram nisso? Claro que não. O governo, gente, quer fazer política. E a política é prometer esse prêmio que a escolarização não pode dar. Esse é o problema de se enxergar a educação como meio e não como fim. Esse é o problema da visão economicista da educação. E tudo isso, aqui ainda no território tupiniquim, ainda é mais agravado pelo famoso jeitinho brasileiro. Enfim, Joãozinho, estuda para ser alguém na vida. As pessoas na escola não estão nem estudando, nem se tornando alguém na vida. É um prêmio que a instituição escolar não pode dar. Em 2017, olha só, o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, o SEMESP, fez uma pesquisa. 50% dos profissionais com nível superior ganham menos de R$3.000. E quando isso é curso de licenciatura, passa para 88%. Quando a faculdade é pública, 21,8% dos bacharéis ganham menos de R$1.000. 54,4% entre 1.000 e 3.000. 16,8% entre 3 e 5.000. E só 6,1% acima de 5.000. Quando a faculdade é particular, é parecido. 23,1% ganham menos de 1.000. 48,1% entre 1.000 e 3.000. 22,1% entre 3 e 5.000. E 6,8% acima de 5.000. Ou seja, o prêmio não veio, pelo menos para a maioria. Olha só, a média salarial de um pedreiro no Brasil varia de R$ 1.344 a R$ 2.833. A fonte disso é Banco Nacional de Empregos. Empregada doméstica, mesma fonte, ganha entre R$ 976 e R$ 2.059. Ou seja, educação não dá prêmio para ninguém. O único prêmio que a educação pode dar é a própria educação. E escolarização não garante educação. Não existem atalhos para se adquirir conhecimento. Educação não se dá, conquista-se. E se conquista por si só. Enfim, essa é a problemática. Qual é a solucionática? Gente, a gente está numa sinuca de bico. Todo ano as universidades despejam entre 30% a 50% de formados analfabetos funcionais. Isso há mais ou menos 15 ou 20 anos. O grande problema é que são esses caras que vão formar as novas gerações, tanto no básico quanto na universidade. O que a gente vai fazer com esse pessoal? Nada! Esse pessoal é uma safra perdida. O que é que nós temos que fazer então? O que a gente deveria ter feito nos anos 40, que é o esquema de círculos concêntricos. Pega aqueles poucos que realmente têm capacidade de ensinar e dá educação para uma elite. Essa elite bem formada vai dar educação para um grupo maior no futuro. Esse outro grupo maior bem formado vai dar educação para outro grupo maior ainda. E assim por diante. Outra, vamos recomeçar pelo básico.
A França já percebeu o problema por lá e resolveu fazer isso. Eles estão voltando ao esquema: ler, escrever, contar, respeitar. Mas já vou adiantando uma coisa: quer fazer isso? Faça direito. Primeiro no esquema de círculos concêntricos e depois saindo das amarras do Estado. Os especialistas veem a educação de duas formas, ambas simples, de fácil compreensão, de fácil solução e erradas. A primeira é que a educação é um problema de engenharia, que pode ser submetido a uma solução bem pragmática. Existe uma maneira certa e uma maneira errada de se escolarizar, e não milhares de possibilidades individuais diferentes. E a segunda é que existe sempre um vilão que impede as pessoas de aprender. Ou são maus professores, ou os livros didáticos são uma porcaria, ou os administradores que são incompetentes, ou são os políticos corruptos que roubam o dinheiro da educação, ou são os pais que são mal preparados, ou as crianças que são burras. Enfim, sempre tem um vilão. Basta encontrar esse vilão e processá-lo, ou prendê-lo, ou matá-lo. Simples, né, gente? Só que tá tudo errado. O problema dessas duas visões equivocadas é que elas criam enormes indústrias que afirmam saber como livrar a educação em massa dos seus demônios. E fazem isso em troca de dinheiro, muito dinheiro. E quem são essas indústrias? São pesquisadores, são escritores, empresas de aplicação de exames, como a FUVEST, por exemplo, jornalistas, faculdades de licenciatura, secretarias de educação, editoras de livros didáticos, programas de TV e hordas de parasitas do monopólio estatal da educação. Todos eles sabem a solução, mas a solução nunca aparece. Eu afirmo aqui com todas as letras: não há como livrar a educação em massa dos seus demônios. A educação em massa é o demônio. O que é que nós temos que fazer, então? Acabar com as escolas? Claro que não. Soluções abruptas, intempestivas, nunca funcionam. A solução é abrir para o livre mercado. Deixem as pessoas escolherem. Totalitaristas não gostam que as pessoas escolham, porque elas podem não escolher o que eles querem oferecer. Como é que seria esse livre mercado? Deixa a concorrência livre. Escolas familiares, pequenas escolas particulares, escolas religiosas, escolas técnicas, escolas de agricultura, o tal homeschooling. O que é o homeschooling? É a educação em casa, educação domiciliar. Isso tem ganhado muito espaço nos Estados Unidos, gente. As crianças são educadas pelos pais. E com isso, a gente acaba reaproximando a criança da família. Pesquisas têm mostrado que crianças educadas em casa são 5 a 10 vezes superiores àquelas educadas formalmente em questão de raciocínio. Aqui no Brasil tem o professor Carlos Nadalim. Ele criou um curso online que se chama Ensine Seus Filhos a Ler. Depois vocês procuram aí no Google. Chama Ensine Seus Filhos a Ler. Ele utiliza um método fônico. Eu não entendo muito disso aí, de método de alfabetização, tá, gente? Mas eu sei que ele utiliza um método chamado método fônico. E isso depende apenas da presença de um dos pais para auxiliar a criança. Resultados: teve criança de 4 anos que conseguiu se alfabetizar em apenas 3 meses. No ensino fundamental, as crianças levam 3 anos para se alfabetizar.
e muitas ainda saem mal alfabetizadas. Vamos deixar que várias opções de escolha concorram com a educação governamental e vamos permitir que os alunos optem pela educação que mais se adeque a eles, mesmo se for a autoeducação. Ah, André, mas isso é impossível, isso nunca vai existir. Já existiu, meu amigo. Nos Estados Unidos era assim antes da Guerra Civil. Depois que a educação virou um monopólio estatal, sempre que se reclama dos resultados, a gente pede uma solução para o Estado. Quanto mais as pessoas se tornam dependentes do Estado, menos elas conseguem se enxergar fora dele. O Estado não é a solução, o Estado é o problema. Qualquer reforma que inviabilize o livre mercado é uma fraude. Uma reforma genuína não deve ter custo nenhum. Portanto, nós não devemos aceitar ninguém nos falando que é preciso de mais dinheiro para a educação, que é preciso de mais escolas. Nós não precisamos de mais escolas, a gente precisa de menos escolas. Qualquer reforma que vise aumentar o tempo na escola é uma fraude. É preciso de muito menos tempo para se alfabetizar uma criança. Há inúmeras pesquisas demonstrando isso. Escola em período integral é o Estado sequestrando os seus filhos. É o Estado extorquindo mais você. É o Estado fazendo com que você gaste mais com um serviço cada vez pior. Olha o gráfico aqui. A cada ano que passa, o Brasil gasta mais com escolas. E a cada ano que passa, os alunos saem dela mais idiotas. E nós queremos que eles passem mais tempo lá. Nós queremos mais escolas. Nós queremos gastar mais com isso. Tem certeza? Se você quer optar por educar seus filhos em casa, isso sim é um direito. Se você prefere aprender, filosofia, lá no curso online do Olavo de Carvalho, é um direito seu. Se você prefere pagar um professor de matemática particular para o seu filho, para ele estudar em casa, é um direito seu. Quando alguém diz educação, direito de todos, dever do Estado, o Estado está escolhendo por você. O Estado está decidindo o que é melhor para você. Isso é o avesso da democracia. E quer mais? Sabe onde é que essa frase está? Na Constituição, artigo 205. Olhe bem, gente, o que eu estou propondo aqui não é a extinção da escola, é a livre concorrência, é o direito de escolha, é você poder optar por adquirir conhecimento na escola ou por outros meios, ou mesmo que seja autodidata. A partir do momento que o setor de educação é desregulamentado, as pessoas naturalmente vão procurando os meios que apresentem os melhores resultados. Com essa regulamentação estatal, nós somos obrigados a optar por um único sistema que nos oferece resultados duvidosos. Resumindo, acabe com o monopólio dessa indústria perversa, que é a instituição escolar de massa regulamentada pelo Estado e obrigatória. E tenha cuidado, só em falar isso, você vai correr sérios riscos, inclusive de morte. Tem gente que está faturando muito às custas desse sistema. Eu estou ciente dos riscos que eu estou correndo só por publicar esse vídeo aí. O que eu proponho é que o Estado devolva o dinheiro dos impostos aos cidadãos e permita que eles escolham, que se incentive a competição.
Ah, mas falar é fácil. Falar é fácil, realmente. Mas qual é a outra escolha que nós temos? Nós precisamos de menos escolas, não mais. Resultados positivos? Em 2, 3 ou 4 gerações. Eu não vou ver, mas eu não me importo. É pelos nossos bisnetos. Gente, eu agradeço a audiência. Até a próxima. Tchau.